Olá, sejam bem-vindos ao Direito Processual Penal, sejam bem-vindos ao SOMA. Eu sou o professor Arthur e eu vou acompanhar você na sua caminhada até a sua aprovação aqui na cadeira de Direito Processual Penal. Essa matéria de Direito Processual Penal é uma matéria que geralmente é muito simples, geralmente não é longa e para a sua prova, você que vai fazer Polícia Militar do Distrito Federal, ainda mais. Por quê? Porque os tópicos cobrados dentro de processo penal nesse edital, os tópicos que são tradicionalmente cobrados para a Polícia Militar do Distrito Federal excluem os assuntos mais problemáticos de processo penal. Ou seja, você tem dentro de processo penal tópicos fáceis e curtos. E além disso, o processo penal tem uma outra particularidade que é a seguinte: uma vez que você aprendeu o processo penal, meu amigo, você não erra mais questão de processo penal. Você entendeu o processo penal, você não erra mais. Vai ter alguma coisa que você vai precisar decorar, que você vai estar sempre precisando relembrar ali, um prazo? Vai. Isso vai ter em qualquer matéria, você escolheu ser concurseiro, você escolheu essa vida. Agora, a grande maioria das matérias, dos conteúdos dentro de processo penal, são coisas que você consegue digerir muito bem, que você consegue entender a estrutura, entender a razão, e uma vez que você faz isso, você consegue acertar a questão, mesmo que você não se lembre exatamente da redação eventual do artigo, certo? Então vamos junto comigo, vamos no Soma. Se você for bem nas questões, quer dizer que você já está preparado, você já está pronto em relação ao inquérito policial, pode ficar tranquilo, prosseguir seus estudos. Se você for mal também, não priemos cânico, como diz o personagem, porque nós vamos estudar inquérito policial no nosso curso regular do Soma. Você vai ter uma equipe à disposição, você vai ter contato direto com o professor para tirar dúvidas através do plantão. Enfim, você vai aprender inquérito policial, assim como todos os demais conteúdos. Então, se você for mal, não se preocupe, confia na gente, confia no Soma, que a gente vai com você até a sua aprovação. Vamos lá, vamos começar? Vamos para a primeira questão, inquérito policial, direito processual penal, professor Arthur Silveira, que sou eu, aqui no Soma Concursos. Primeira questão. Conceitualmente, o inquérito policial pode ser compreendido como um processo administrativo preliminar que objetiva a identificação de fontes de prova, buscando possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Vem aqui comigo. Primeira questão, eu quis colocar uma questão sobre conceito. Por quê? Conceitos são importantes na compreensão de qualquer matéria, mas em inquérito policial, principalmente, o conceito assume uma roupagem ainda mais importante. Por quê? Porque muitas questões, presta atenção nisso, muitas questões de prova, não só nesta prova, mas em qualquer outra prova que caia em inquérito policial, muitas questões são baseadas única e exclusivamente no conceito. Aliás, geralmente o conceito de inquérito policial é um assunto especificamente previsto nos editais. Tamanha a importância dada para esse ponto da matéria. Então aprenda bem o conceito, porque você garante as questões conceituais e, além delas, diversas outras questões cuja resposta está inserida dentro do conceito, de alguma forma. Então vamos lá. Conceitualmente, o inquérito policial pode ser compreendido como um processo administrativo preliminar que objetiva a identificação de fontes de prova, buscando possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Eu selecionei aqui 4 elementos, sendo que 3 deles são extremamente importantes. O primeiro é a natureza jurídica do inquérito policial. O segundo é o objetivo. E o terceiro é a finalidade. Dentro dessa questão, você vai encontrar essas 3 informações. Se as 3 informações estiverem corretas, o conceito aqui previsto está correto. Então, vamos passar por elas. Vamos começar pela finalidade. A finalidade do inquérito policial é possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo? Exatamente. O inquérito policial, e aqui você volta na palavra preliminar que eu tinha selecionado anteriormente, ele não busca produzir um resultado por si só. Vou até anotar isso. Não busca produzir resultado per si, mas tão somente possibilitar que o titular da ação penal tenha elementos para conseguir ingressar em juízo. E quais seriam esses elementos? Essas fontes de prova aqui, que seriam
os elementos que demonstram a autoria e a materialidade do delito. Ou seja, o inquérito policial, enquanto atuação preliminar, busca identificar a autoria e materialidade para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. O único elemento que ainda nos resta analisar é a natureza jurídica, se o inquérito policial de fato é um processo administrativo. E é aqui que está o erro da questão, já vou até marcar, a questão está incorreta, porque o inquérito não é um processo. O inquérito é um procedimento administrativo. E por que ele é um procedimento e não um processo? Simples, e você vai entender isso dessa vez para nunca mais esquecer, porque processo tem sanção. Processo tem objetivo final em si mesmo, que é produzir uma sanção, aplicar uma pena. Um processo penal busca aplicar uma pena de prisão ou uma pena restritiva de direitos. Um processo disciplinar busca aplicar uma penalidade administrativa, uma demissão, um afastamento, enfim. O processo está sempre vinculado à ideia de sanção. O procedimento, por outro lado, não. O procedimento ele não precisa aplicar uma sanção, aliás, ele não pode aplicar uma sanção. E é por isso que o inquérito é um procedimento e não um processo. Certo? Vamos à próxima pergunta, pergunta número 2. A delegada, a doutora delegada, enquanto assistia ao Jornal da Tarde na TV, tomou conhecimento de um suposto crime de roubo que havia sido cometido na circunscrição. A matéria jornalística atribuía a autoria do delito ao Sr. Gabruchão, conhecido assaltante local. Neste cenário, julgue a assertiva correta. Letra A. Não poderá ser instaurado inquérito policial para apuração do suposto delito, vez que, em respeito aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, não se admite a instauração de inquérito criminal com base em reportagem jornalística. O que essa alternativa busca que você se lembre é sobre notícia crimes, que é, como você provavelmente já sabe, a forma de comunicação de um determinado delito. Dentro da atividade policial, a autoridade policial precisa tomar conhecimento da ocorrência de um determinado delito, ou de um suposto delito. Essa forma de comunicação é o que nós chamamos de notícia-crime, e ela pode acontecer de diversas maneiras. Essa alternativa, ela espera que você conheça dois tipos de notícia-crime. A notícia-crime de cognição imediata, que é justamente a reportagem jornalística aqui citada, e a notícia-crime inqualificada, que é a denúncia anônima. Eu vou chegar nela daqui a pouco. Por que essa alternativa quer que você saiba sobre esses dois tipos de notícia-crime? Porque a notícia-crime inqualificada, ou seja, aquela obtida mediante denúncia anônima, não permite a instauração de inquérito policial. Então, se há uma denúncia anônima, se há essa notícia-crime inqualificada, se chega à autoridade policial a informação de que um delito aconteceu, mas essa informação vem por meio de notícia-crime, é o meio de comunicação. Então, se vem por meio de denúncia anônima, a autoridade policial não pode instaurar inquérito policial imediato. É preciso que ela faça o que é chamado de verificação preliminar de informações. Se, através dessa verificação preliminar de informações, a autoridade policial obtiver de que é possível que de fato tenha ocorrido aquele delito e que é possível que pessoa X ou Y, ou que as informações passadas através da notícia-crime sejam reais, aí sim ela instaura o inquérito e aí ela começa a investigar. A verificação preliminar de informações, como o próprio nome diz, é uma anti-investigação. Por que isso acontece? Porque inquérito, por mais que o inquérito seja somente um procedimento administrativo, ele traz na prática uma série de consequências para aquele que é investigado. A pessoa que é envolvida no inquérito policial, ela acaba sofrendo, de certa forma, algumas penalidades indiretas da sociedade, ou mesmo de aspectos morais, enfim, não vou me delongar nisso. O ponto é,
Quando a notícia crime vem por meio de denúncia anônima, não pode haver inquérito e há de ser instaurado primeiro a verificação preliminar de informações. A notícia enviada ou a notícia crime recebida por jornal de TV é o que nós chamamos de notícia crime de cognição imediata, ou seja, uma notícia crime obtida através das atividades cotidianas da autoridade policial. No caso aqui, ela estava assistindo o jornal e, assistindo o jornal, ela foi comunicada sobre a ocorrência de um delito. Houve aí uma notícia crime de cognição imediata que permite, sim, a instauração de inquérito policial imediato. Além disso, há ainda uma súmula do STJ, uma súmula não, perdão, um informativo do STJ, informativo 652 do STJ, que dispõe exatamente que é possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria jornalística. Então, questão alternativa errada. Segunda alternativa, letra B. Deverá instaurar o inquérito policial indiciando o senhor Gabruchão diante da notícia apresentada pelo jornal. Essa alternativa busca que você saiba o que é o indiciamento. Se você sabe o que é indiciamento, você imediatamente descarta essa alternativa. Por quê? Indiciamento é uma condição dentro do processo penal em que um mero investigado passa a ser apontado como o provável autor do delito investigado. Veja bem, quando há um inquérito e uma pessoa é apontada como suposta autora, ela passa a ser uma investigada. A polícia passa a tratar aquela pessoa como um suspeito, como um possível suspeito. A partir do momento que dentro da investigação a autoridade policial levanta elementos que permitem que essa autoridade policial entenda que de fato foi aquele indivíduo que cometeu o crime, ele passa a ser um indiciado. Ele deixa de ser um possível suspeito para se tornar o principal suspeito, o provável culpado. O indiciamento é um desdobramento do inquérito que dá para essa pessoa, para esse indivíduo, antes um investigado, agora um indiciado, um peso maior, um protagonismo negativo. Ele recebe os holofotes da autoridade policial e passa a ocupar uma posição central, como o provável culpado. Nós não vamos entrar nisso agora, mas o indiciamento acaba gerando alguns efeitos de origem prática. Então, não dá para a gente confundir indiciamento com investigação. A mera informação dentro do jornal de que o crime teria sido praticado pelo fulano de tal não pode ser considerada uma prova suficientemente idônea para acarretar um indiciamento, no máximo, para colocar o Sr. Gabruchão como investigado, certo? Então, o fato do Sr. Gabruchão ser conhecido assaltante, a mera existência de antecedentes, e o fato de isso ter sido noticiado num jornal e deles terem citado o nome dele, não é elemento suficiente para trazer essa figura mais gravosa que é o indiciamento, mas tão somente para apontar o Sr. Gabruchão como um possível autor. Então, a alternativa já descartada. Letra C. Caso o Sr. Gabruchão constitua advogado, este terá acesso aos autos de investigação realizados e documentados no processo, além de direito a acompanhar as oitivas e depoimentos, inclusive apresentando questionamentos. Olha, essa aqui parece boa, vamos deixar ela aqui para depois. Vamos para a letra D, porque se não for letra D, a gente já sabe que é letra C. Letra D. A investigação do inquérito policial deverá ser realizada imediatamente após a representação da vítima. Essa alternativa busca que você saiba alguma coisa sobre a ação penal e sobre os impactos da natureza da ação penal para o inquérito. Por quê? A ação penal, o tipo de ação penal que um determinado delito pode gerar, altera a possibilidade ou não da instauração de inquérito. Nesse caso, como você pode perceber, o crime aqui citado é de roubo. Está vendo aqui? Roubo. Roubo é um crime de ação penal pública incondicionada. Se a ação penal é pública incondicionada, o inquérito policial
pode ser de ofício. Ou seja, a autoridade policial pode sim iniciar uma investigação sem representação da vítima, porque o crime é de ação penal pública incondicionada. Se fosse um crime de ação penal pública condicionada à representação, aí sim o inquérito policial somente poderia ser iniciado após a representação da vítima. Alternativa descartada. A nossa resposta é a letra C de casa. Caso o senhor Gabruchão constitua advogado, ele terá acesso aos autos de investigação realizados e documentados no processo, além de direito a acompanhar as oitivas e depoimentos. Nessa alternativa é importante que a gente observe o seguinte: atos de investigação já realizados e documentados no processo. Isso aqui não é nenhuma quebra da característica do inquérito policial de sigilo, né? Se você já estudou inquérito policial, você sabe que uma das características do inquérito policial é que ele seja sigiloso. Mas não obstante ele seja sigiloso e ele não contemple, via de regra, ampla defesa e contraditório, o advogado constituído pelo investigado tem direito a acessar os elementos de prova já produzidos, porque aqueles elementos já foram produzidos. Não há mais como o advogado, em tese, interferir na produção daquelas provas. Isso derruba a razão pela qual o inquérito policial é sigiloso. O inquérito policial é sigiloso porque ele precisa ser sigiloso para ser efetivo. Afinal de contas, se o delegado fosse anunciar antecipadamente todas as medidas investigativas, elas seriam inúteis. Então, ele precisa ser sigiloso para acontecer, mas uma vez que uma determinada diligência investigativa já foi realizada e documentada, o acesso do advogado a ela não causa nenhum prejuízo ao inquérito. E o advogado pode sim, por exemplo, durante uma oitiva ou um depoimento, formular questões. É um direito previsto no Estatuto da OAB para o advogado, o Estatuto da OAB, que é uma lei federal. Então, a presença do advogado, que é uma possibilidade e não uma obrigação, e aí que está a grande diferença das provas dos interrogatórios, das oitivas colhidas no inquérito, para os interrogatórios ou oitivas colhidas em sede judicial, a presença do advogado no inquérito, que ela não é obrigatória, então a falta dela não gera nenhuma nulidade, caso ocorra, ela pode ocorrer de fato com a atuação do advogado. O advogado não está ali como mobília, ele não está ali como peça decorativa. Então, uma vez que ele esteja, ele pode fazer perguntas e formular razões. Agora, se ele não estiver, tem nulidade? Tem prejuízo? Não, porque o inquérito policial, em teoria, não admite contraditório e ampla defesa. Compreendeu? Então, a alternativa correta, caso o senhor Gabruchão constitua advogado, esse advogado sim terá acesso aos autos de investigação já realizados e documentados, não aqueles ainda não produzidos, claro, e o direito de acompanhar oitivas e depoimentos, inclusive apresentando questionamentos gabarito com base no Estatuto da OAB e no Código de Processo Penal. Próxima questão. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. Trata-se de procedimento administrativo, correto, de competência lógica da polícia administrativa correspondente. Essa alternativa tenta te confundir utilizando duas vezes a palavra administrativa. Isso pode acontecer em prova, não é muito comum, mas pode acontecer. O inquérito policial, conforme já falamos na primeira questão, que era uma questão conceitual, é um procedimento administrativo, ele não é um procedimento judiciário, ele é um procedimento administrativo. Mas ele é de competência da polícia judiciária. Você não está ficando doido, não. Existem polícias diferentes, a polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia administrativa é aquela repressiva, fardada, que atua antes da prática do crime. Ela tenta prevenir que o crime ocorra ou impedir que ele se consuma. Ela age de forma preventiva. Já a polícia judiciária, ela é a polícia investigativa. Ela atua depois que o crime já ocorreu, buscando levantar elementos e informações e investigar o crime. Então, o inquérito policial, apesar de ser um procedimento administrativo, ele é de responsabilidade da polícia judiciária. Memorize que você não vai errar mais. Alternativa incorreta. Letra B. É expressamente vedada qualquer tipo de intervenção probatória pelo investigado diante da natureza inquisitorial do inquérito.
O inquérito policial, como eu já disse, ele tem essa característica de inquisitoriedade, ou seja, ele não é um procedimento que admite ampla defesa e contraditório. A gente falou isso na questão passada. Mas o próprio Código de Processo Penal, no artigo 14, dispõe que o ofendido ou seu representante legal pode requerer diligência, o que não quer dizer que essa diligência vá ocorrer. O investigado pode pedir ao delegado que produza uma determinada prova e o delegado pode se recusar a fazer, porque o delegado tem discricionalidade para negar. Mas se eu digo que é expressamente vedada qualquer tipo de intervenção probatória, eu estou dizendo que o investigado não tem o direito de requerer de forma alguma a produção de alguma diligência, o delegado não poderia conceder, e também estou dizendo que na eventualidade do investigado ter um advogado e esse advogado estar presente no interrogatório, que ele não poderia fazer perguntas, que ele não poderia formular razões, e aí o inquérito policial seria muito parecido com um procedimento da Santa Inquisição, em que o indivíduo não tem qualquer possibilidade de defesa. E não é isso que o Código prevê. Não obstante ele seja um procedimento inquisitorial, ele tem sim a possibilidade, algumas possibilidades de defesa. Minoradas, claro, em relação à ação penal, mas existentes. Então, alternativa incorreta. Letra C. A autoridade policial tem discricionalidade para decidir quanto à realização de diligências requeridas pelo Ministério Público, mesmo em crimes cuja ação penal seja pública incondicionada. Voltamos ao assunto ação penal. Por quê? Se um crime possui ação penal pública incondicionada, é fácil dizer, e é possível dizer, que o titular daquela ação penal é única e exclusivamente o Ministério Público. O inquérito, enquanto procedimento preliminar, que citamos na primeira questão, ele busca possibilitar que o Ministério Público trabalhe, que o Ministério Público possa promover a ação penal, tendo elementos mínimos para fazer isso. Então, se o Ministério Público é o titular da ação penal, se é para ele que o inquérito existe, se o inquérito busca dar para ele um material de trabalhar, qual seria o fundamento de possibilitar que o delegado de polícia negasse a produção ou a realização de uma diligência investigativa requerida pelo titular da ação penal? Que para onde se destina aquele inquérito? Não teria cabimento, não teria razão. Então essa é uma alternativa que, a partir do momento que você entende alguns elementos, como eu disse antes, você consegue perceber que, apesar dela ser muito amistosa à leitura, ela guarda uma incongruência insuperável. Ou seja, o delegado não pode negar a produção de uma diligência requerida pelo Ministério Público num crime de ação pública, de ação penal pública incondicionada. Alternativa incorreta. Sobrou a letra D, já podemos até assinalar. Vamos à leitura. O rol do artigo 6º do CPP, que prevê as diligências investigativas, tem natureza não exaustiva. Exatamente isso. O rol do artigo 6º, ele não inclui todas as diligências possíveis e ele também não inclui uma ordem. Não obstante, ele deu algumas referências de algumas coisas que algumas diligências que devem ser tomadas num dado momento, ele não crava uma ordem a ser seguida. Próxima questão, questão número 4. A delegada toma conhecimento de suposto crime de homicídio realizado na circunscrição de sua delegacia, segundo a Delegacia de Polícia da cidade de Deus me livre. A vítima foi um comerciante local e as informações indicam que o possível autor foi um pastor evangélico com quem a vítima possuía um antigo desafeto. Considerando apenas as informações contidas no texto, é possível afirmar que o inquérito instaurado para apuração do referido delito deverá ser encerrado em Tananã Dias, em caso de réu preso, ou em Tananã Dias, em caso de réu solto. Questão de prazo. Todas essas informações aqui, tudo isso aqui, serve para te dizer apenas uma coisa, que é a competência dessa investigação. O fato da cidade, da delegada, ser delegada de polícia na cidade, de Deus me livre, a vítima ter sido um comerciante local, e aqui a restrição dizendo que são apenas as informações contidas no texto, serve para te mostrar que não existe nenhum elemento aqui que indique que possa ser um crime federal, ou um crime a ser julgado por um tipo específico. Enfim, é um crime comum de competência da Justiça Comum Estadual a ser investigado pelo delegado estadual. Por isso, o prazo para isso será de
10 dias em caso de réu solto, 30 dias em caso de réu solto, 30 dias em caso de réu solto ou 10 dias em caso de réu preso. Aqui, infelizmente, meu amigo, você tem que memorizar os prazos. Réu preso, 10 dias, que podem ser prorrogados por mais 15, isso aqui é a inovação do pacote anticrime, ou, para réu solto, 30 dias, que podem ser prorrogados infinitas vezes. Uma vez que o réu está solto, a prorrogação do prazo de conclusão do inquérito não gera nenhum prejuízo. A urgência, o prazo, só existe para aqueles réus que estão presos. Então, se o réu estiver preso e o inquérito não acabar dentro daquele prazo, a prisão passa a ser legal e deve ser imediatamente relaxada. Próxima questão. Questão número 5. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial é condição necessária ao oferecimento da denúncia, visando evitar a submissão de indivíduos a ações penais sem razão. Letra B, os instrumentos do crime deveriam... Vamos fazer a letra A primeiro. Letra A. O inquérito policial é condição necessária, ou seja, o inquérito policial é obrigatório? Não. O inquérito policial, ele é dispensável. Como eu já disse aqui várias vezes, o objetivo do inquérito policial é dar ao titular da ação penal, normalmente o Ministério Público, elementos para que ele possa promover a ação penal. Se o Ministério Público tiver, por alguma outra investigação realizada por ele, ou por alguma eventualidade, tiver as informações que ele precisa de autoria e de materialidade que permitam que ele promova a ação penal, por que diabos ele precisaria recorrer ao inquérito? Se o objetivo do inquérito é apurar autoria e materialidade, e sua finalidade é possibilitar que o titular da ação penal entre com a ação, qual seria o sentido de promover um inquérito se o titular da ação penal já tem os elementos? Então, o inquérito policial ele não é obrigatório, ele é dispensável e pode deixar de ocorrer quando não houver necessidade. Por óbvio, então, a alternativa incorreta. Vamos a B. Os instrumentos do crime ficarão sob a guarda de depositário indicado na autoridade policial através de portaria. Isso aqui é uma loucura, né? Um caos completo. A resposta aqui é a redação do artigo 11 do CPP, que diz que os instrumentos do crime acompanharão os autos do inquérito. Questão também de memória. Letra C. A reprodução simulada dos fatos deverá ocorrer sempre que necessária a apuração do modus operandi de um delito. Que alternativazinha cretina. À primeira vista ela pode parecer amistosa, mas, apesar de ser dito durante o estudo do inquérito policial que o delegado tem discricionalidade para decidir quais diligências ele vai tomar e como ele vai tomar essas diligências, existem algumas limitações legais. O poder do delegado não é irrestrito. E a reprodução simulada de fatos, especificamente, ela não pode ocorrer quando ela contrariar a moral e os bons costumes. É a redação do artigo 7º do CPP. Caso a reprodução simulada dos fatos ofender a moral ou os bons costumes, ela está proibida de acontecer. E um bom exemplo disso é um crime de estupro. Se, dentro de um contexto de uma investigação de um crime de estupro, o delegado quer entender como se deu a suposta conjunção carnal, ele poderia simular os fatos. Gente, olha o absurdo disso. Simular um estupro para fins de investigação policial? Não, isso seria, no mínimo, bizarro. Então, não, a reprodução simulada dos fatos não deve ocorrer sempre. Muito pelo contrário, ela é uma medida excepcional, tanto pelo seu alto custo, quanto pela sua demora, quanto pela, de fato, ausência de sua necessidade na grande maioria das vezes. Então, letra D, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, é o gabarito, redação literal do artigo 16 do CPP. Vamos para a sexta questão, questão rápida.
O prazo para a conclusão de inquérito policial instaurado para apurar delito de tráfico de entorpecentes é de X dias quando se tratando de réu preso e X dias quando se tratando de réu solto. Prazo é decoreba, lembrem-se disso. Aqui estamos falando da lei de drogas. Lei de drogas, você sempre tem que se lembrar que todo castigo para traficante é pouco para o Código Penal. Então, e para o Código de Processo Penal, o prazo aqui é maior do que o normal. Qual seja esse prazo? 30 dias para réu preso, 90 dias para réu solto, ambos duplicáveis. Então, a resposta é de 30 dias para réu preso e de 90 dias para réu solto. Lembrando que esses prazos são duplicáveis, portanto, prorrogáveis por igual quantidade. Questão número 7. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial, com a única exceção para casos de ação penal privada. Como você provavelmente já sabe, toda vez que a questão trouxer única exceção, extrema exceção, apenas e, desconfie. E nesse caso é bom desconfiar. Única exceção. Está incorreto. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício apenas nos crimes de ação penal pública incondicionada. Quando a ação penal for pública, condicionada à representação ou privada, o inquérito precisará, no caso, o inquérito precisará da representação ou do requerimento. Então, aqui é a redação dos artigos, do artigo 5º, na verdade, parágrafos 4º e 5º do CPP. Próxima questão, acho que a gente até estourou o tempo, mas vamos continuar aqui rapidão. A delegada de polícia delegada instaurou inquérito policial para apurar suposto delito de furto praticado na circunscrição da 2ª Delegacia de Polícia de Deus me livre. Após a realização de diversas diligências investigativas, a doutora delegada obteve inequívoca informação de que o bem supostamente furtado pertencia, em verdade, ao próprio investigado. Neste caso, elementos aqui que o enunciado nos dá. Em primeiro lugar, de que a informação é inequívoca, então não nos cabe questionar se de fato o bem furtado pertencia ou não. Vamos assumir isso como sendo a verdade. É possível que a pessoa furte um bem de si mesmo? Não, não é possível. O que você tem aqui é uma atipicidade, né, em sentido mais do que literal. E é com essa noção de atipicidade que as alternativas vão brincar. Vamos lá, alternativa A. O delegado deverá arquivar o inquérito diante da flagrante atipicidade do fato. Há atipicidade? Sim. O delegado pode arquivar? Não. Redação do artigo 17 do Código de Processo Penal. O inquérito é indisponível, ou seja, o delegado não pode arquivar inquérito policial de forma alguma. Letra B. Indiciar o investigado. Pelo amor de Deus, gente, a gente já falou. Indiciamento é apontar alguém como suposto, como provável autor. Como esse indivíduo é provável autor de um delito, se nem o delito há? Questão descartada. Letra C. Concluir o inquérito e emitir o relatório. Opinando pelo reconhecimento da atipicidade e consequente absolvição em caso oferecida a denúncia. A palavra opinando aqui merece a sua atenção. Isso porque, via de regra, o delegado de polícia não faz juízo de valor no seu relatório. Quando você estuda o relatório do inquérito, você percebe que a única exceção para que ele faça juízo de valor são nos delitos da lei de drogas. E aí, nesses delitos especificamente, ele precisa fazer um juízo de valor para indicar o porquê que ele está apontando o cidadão como traficante ou como usuário. E aí ele precisa pegar elementos como quantidade, como local, como forma de acondicionamento, como objetos apreendidos, para formar essa indicação de qual seria o tipo. Mesmo assim, o Ministério Público não está de forma alguma vinculado a esse relatório. Como eu disse, o inquérito ele busca oferecer ao Ministério Público a forma de trabalhar. O inquérito, o delegado de polícia segura uma bandeja com os elementos de prova e diz para o promotor, olha, escolhe, e é isso aqui que você tem para trabalhar.
Então, via de regra, como eu disse, o delegado não opina e quando ele opina, também não vincula. Nesse caso... Eita, tivemos um problema aqui com os slides, mas enfim, nesse caso, a alternativa C está incorreta. Vamos à alternativa D, que é concluir o inquérito e relatar o conteúdo das investigações, encaminhando o inquérito ao representante do Ministério Público, que poderá oferecer denúncia. A pegadinha aqui é tão somente o uso do termo poderá oferecer denúncia. Se tratando de um crime, no caso de um fato atípico, ler a expressão poderá oferecer denúncia pode causar de alguma forma um incômodo em você que está resolvendo a questão. Mas lembre-se, o inquérito não vincula o promotor de justiça. O promotor de justiça pode, mesmo contrariando tudo que está apurado no inquérito, oferecer a denúncia por um fato atípico. Ele pode oferecer. As consequências disso nós não vamos discutir agora, mas ele pode. O inquérito não consegue impedir ele de fazer isso. O delegado vai tão somente concluir o inquérito relatando que não há elementos de autoria e materialidade e apontando os elementos que levaram ele a essa conclusão, sem opinar e sem vincular o Ministério Público, que, apesar disso, poderá sim oferecer denúncia. Então, gabarito, letra D. Bom, tínhamos mais questões, mas eu já estourei o tempo, né? Já passei bastante do tempo previsto para essa aula. Caso vocês queiram fazer as outras questões, elas estarão disponíveis. Essa aula completa estará disponível lá na plataforma do Soma. Se você já é nosso aluno, corre lá na plataforma, que a aula completa de questões vai estar lá. Logo depois da aula expositiva de inquérito policial, a gente vai passar por todos os elementos do inquérito policial em detalhe. São mais de 4 blocos só de inquérito policial, caprichado, redondinho, fechadinho, para que você consiga resolver qualquer questão sobre o assunto. No mais, leia o Código Penal, os artigos de inquérito policial são muito importantes. Os artigos relacionados às diligências investigativas é só ler, não precisa de doutrina, não precisa de PDF. Os artigos das diligências, ele é só leitura, são fáceis de compreender, são de fácil assimilação, não tem pegadinha, não tem dificuldade. E com essas questões, você conseguiu trabalhar boa parte dos elementos mais cobrados em provas sobre inquérito policial. E eu te desejo muita luz, muita sorte, muita dedicação para que você consiga concluir seu planejamento, continuar estudando e consiga realizar o seu desejo de passar na prova. E você que é nosso aluno do Soma, te vejo lá na nossa plataforma com a aula completa de questões e com as aulas expositivas. Um abraço a todos, boa noite, tchau, tchau.